Na aula de hoje nós vamos estudar direitos políticos, questões comentadas da OAB. Fica aqui nesse vídeo e bora estudar direito constitucional. OAB 2018-3. Você, como advogado, representa um fórum de organizações não governamentais que atua na defesa da cidadania plena para as mulheres. Segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral, existe para a próxima eleição um percentual bastante reduzido de candidatas à Câmara dos Deputados, na maioria esmagadora dos partidos políticos. Sabendo que isso é a expressão de uma cultura machista, em que os partidos não estimulam a candidatura de mulheres, cabe a você explicar às organizações do fórum que representa que a legislação brasileira determina que, vamos às alternativas. Alternativa A. Todos os partidos e coligações devem reservar ao menos 50% de suas vagas para candidaturas parlamentares para mulheres, sendo que, desse percentual, 30% devem ser destinadas a mulheres negras. Letra A, errado. Não há essa previsão, não há esse tipo de regra no ordenamento jurídico brasileiro. Letra B. Cada partido ou coligação deverá reservar das vagas para candidaturas parlamentares, que podem ser preenchidas pelos partidos políticos, o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. A letra B está correta, podemos assinalar. De fato, determina o artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504 de 97, a lei que trata das normas sobre as eleições, que cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Vamos ver as demais. Letra C. Os partidos devem registrar no TSE planos decenais em que são estabelecidas as estratégias para o aumento gradativo da participação de mulheres, tanto nas vagas para candidaturas parlamentares, quanto nas próprias instâncias partidárias. Letra C, incorreta. Não existe essa previsão no nosso ordenamento jurídico. E a letra D? Tanto os partidos quanto as coligações são livres para preencher a lista de candidaturas às eleições parlamentares, não havendo nenhum tipo de obrigação relativamente a uma eventual distribuição percentual das vagas conforme o sexo. Letra D, incorreta. Existe obrigação quanto à distribuição de percentual de vagas, disposto no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504 de 97, como a gente já falou. Próxima. OAB 2018-2. Juliano, governador do estado X, casa-se com Mariana, deputada federal eleita pelo estado Y, a qual já possuía uma filha chamada Letícia, advinda de outro relacionamento pretérito. Na vigência do vínculo conjugal, enquanto Juliano e Mariana estão no exercício de seus mandatos, Letícia manifesta interesse em também ingressar na vida política, candidatando-se ao cargo de deputada estadual, cujas eleições estão marcadas para o mesmo ano em que completa 23 anos de idade. A partir das informações fornecidas e com base no texto constitucional, assinale a afirmativa correta. Letra A. Letícia preenche a idade mínima para concorrer ao cargo de deputada estadual, mas não poderá concorrer no estado X, por expressa vedação constitucional, enquanto durar o mandato de Juliano. A alternativa A está correta.
Conforme dispõe o artigo 14, parágrafo 7 da Constituição, a inelegibilidade no território de jurisdição do titular, do cônjuge e dos parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau ou por adoção, do presidente da República, de governador de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Além disso, dispõe o artigo 1595, caput do Código Civil, que cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade. O parágrafo 1º do mesmo dispositivo, ao tratar do parentesco por afinidade, informa que ele se limita aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro. Dessa forma, Letícia, filha de Mariana, que é casada com Juliano, governador do estado X, embora possua a idade mínima, não pode concorrer ao cargo de deputada estadual no estado X. Ela é inelegível para se candidatar no estado em que seu padrasto governa, enquanto o mandato dele perdurar. Letra B. Uma vez que Letícia está ligada a Juliano, seu padrasto, por laços de mera afinidade, inexiste vedação constitucional para que concorra ao cargo de deputada estadual no estado X. Errado. Ao contrário, como mencionado nos fundamentos da alternativa anterior, a vedação constitucional abrange o parentesco por afinidade. Letra C. Letícia não poderá concorrer por não ter atingido a idade mínima exigida pela Constituição como condição de elegibilidade para o exercício do mandato de deputada estadual. Letra C. Errada. A idade mínima foi preenchida, conforme dispõe o artigo 14, parágrafo 3º, a linha C da Constituição. O problema está na inelegibilidade relacionada ao parentesco, que está prevista lá no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição. E letra D. Letícia não poderá concorrer nos estados X e Y, uma vez que a Constituição dispõe sobre a inelegibilidade reflexa ou indireta para os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau, nos territórios de jurisdição dos titulares de mandato eletivo. Letra D, incorreta. A inelegibilidade reflexa ou por parentesco, prevista no citado artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, abrange os familiares dos chefes dos executivos, presidente da República, governadores e prefeitos. Essa inelegibilidade, ela não se aplica aos demais cargos eletivos. Próxima. OAB 2017-3. Numerosos partidos políticos de oposição ao governo federal iniciaram tratativas a fim de se fundirem, criando um novo partido, o Partido Delta. Almejam, com isso, criar uma força política de maior relevância no contexto nacional. Preocupados com a repercussão da iniciativa no âmbito das políticas regionais e percebendo que as tratativas políticas estão avançadas, alguns deputados federais buscam argumentos jurídico-constitucionais que impeçam a criação desse novo partido. Em reunião, concluem que, embora o quadro jurídico constitucional brasileiro não vede a fusão de partidos políticos, estes, como pessoas jurídicas de direito público, somente poderão ser criados mediante lei aprovada no Congresso Nacional. Ao submeterem essas conclusões a um competente advogado, este, alicerçado na Constituição da República, afirma que os deputados federais, letra A, estão corretos quanto à possibilidade de fusão
entre partidos políticos, mas equivocados quanto à necessidade de criação de partido por via de lei, já que, no Brasil, os partidos políticos possuem personalidade jurídica de direito privado. Correto. De fato, os partidos têm liberdade para se incorporarem, desde que observem as regras constitucionais. O artigo 17, caput da Constituição Federal, determina que é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Primeiro, o caráter nacional. Segundo, a proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes. Terceiro, prestação de contas à Justiça Eleitoral. E quarto, o funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Além disso, a natureza jurídica dos partidos políticos é de pessoa jurídica de direito privado. Os fundamentos estão nos artigos 17, parágrafo 2º da Constituição e artigo 44, inciso 5 do Código Civil. Então podemos marcar a letra A. Letra B. Estão equivocados quanto à possibilidade de fusão entre partidos políticos no Brasil, embora estejam corretos quanto à necessidade de que a criação de partidos políticos se dê pela via legal, por serem pessoas jurídicas de direito público. Errado. Ao contrário, há possibilidade de fusão e a natureza jurídica dos partidos políticos é de direito privado. Letra C. Estão equivocados, pois a Constituição da República não só proibiu a fusão entre partidos políticos, como também deixou a critério do novo partido político escolher a personalidade jurídica de direito que irá assumir, pública ou privada. Errado. A fusão é garantida constitucionalmente pelo artigo 17 caput, como já mencionado, e não há possibilidade de escolha pelos partidos políticos da natureza jurídica que irão ter. De acordo com o artigo 17, parágrafo 2º da Constituição, os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Além disso, o artigo 44, inciso 5 do Código Civil, determina que a natureza jurídica dos partidos políticos é de pessoa jurídica de direito privado. E a letra D. Estão corretos, pois a Constituição da República, ao exigir que a criação ou a fusão de partidos políticos se dê pela via legislativa, concedeu ao Congresso Nacional amplos poderes de fiscalização para sua criação ou fusão. Letra D, errado. A criação dos partidos políticos, como afirmado na alternativa, não é feita por meio de lei, e o Congresso Nacional não tem competência para fiscalizar os partidos políticos. Próxima. OAB 2017-2. João, rico comerciante, é eleito vereador do município X pelo partido Alfa. Contudo, passados 10 dias após sua diplomação, o partido político Pi, adversário de Alfa, ajuiza a ação de impugnação de mandato eletivo perante a Justiça Eleitoral, requerendo a anulação da diplomação de João. Alegou o referido partido político ter havido abuso do poder econômico por parte de João na eleição em que logrou ser eleito, anexando, inclusive, provas que considerou irrefutáveis. João, sentindo-se injustiçado, já que, em momento algum, no decorrer da campanha, ou mesmo após a divulgação do resultado,
teve conhecimento desses fatos, busca aconselhamento com o advogado acerca da juridicidade do ajuizamento de tal ação. Com base no caso narrado, assinale a opção que apresenta a orientação dada pelo advogado. Letra A. O partido PI não poderia ter ingressado com a ação, pois abuso de poder econômico não configura fundamento que tenha o condão de viabilizar a impugnação de mandato eletivo conquistado pelo voto. Letra A. Errado. Ao contrário do mencionado, o abuso do poder econômico configura, sim, fundamento para a ação de impugnação do mandato eletivo. E dessa forma, o partido PI poderia ter ingressado com a ação. De acordo com o artigo 14, parágrafo 10 da Constituição, o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Letra B. O partido PI respeitou os requisitos impostos pela Constituição Federal, tanto no que se refere ao fundamento, abuso do poder econômico, para o ajuizamento da ação, como também em relação à sua intempestividade. A letra B está correta. É o que determina o artigo 14, parágrafo 10 da Constituição Federal. Letra C. O partido PI, nos termos do que dispõe a Constituição Federal de 1988, não poderia ter ingressado com a ação, pois, ocorrida a diplomação, precluso encontrava-se o direito de impugnar o mandato eletivo de João. Letra C. Incorreta. Não houve preclusão. O prazo para a impugnação é de 15 dias contados da diplomação. E letra D. O partido PI só poderia impugnar o mandato eletivo que João conquistou pelo voto popular em momento anterior à diplomação, sob pena de afronta ao regime democrático. Errado. Não há afronta ao regime democrático, pois, conforme mencionado, a Constituição garante que a impugnação ocorra em até 15 dias contados da diplomação. Próxima. OAB 2016-1. André, jovem de 25 anos, é vereador pelo município M do estado E, portanto, com domicílio eleitoral nesse estado. Suas perspectivas políticas se alteram quando, ao liderar um grande movimento de combate à corrupção, o seu nome ganha notoriedade em âmbito nacional. A partir de então, passa a receber inúmeras propostas para concorrer a diversos cargos eletivos, advindas, inclusive, de outros estados da federação, a exemplo do estado X. Nessas condições, seduzido pelas propostas, analisa algumas possibilidades. De acordo com a Constituição Federal, assinale a opção que indica o cargo eletivo ao qual André poderá concorrer. Letra A. Deputado estadual pelo estado X. Letra A. Errado. De acordo com o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 4 da Constituição, o domicílio eleitoral na circunscrição é uma das condições de elegibilidade. Dessa forma, como o domicílio eleitoral de André fica no estado E, não é possível que ele se candidate ao cargo de deputado estadual por outro estado. Letra B. Deputado federal pelo estado E. Correta. Letra B. De fato, é possível que André concorra ao cargo de deputado federal pelo estado E, pois o seu domicílio eleitoral fica nesse estado, e é o que dispõe o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 4 da Constituição. Além disso, como André tem 25 anos, ele já possui a idade mínima exigida para o cargo.
que é 21 anos, artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6, a linha C da Constituição. Letra C, senador da República pelo Estado é. Errado. André não poderá concorrer ao cargo de senador da República, pois a idade mínima exigida para tal cargo é de 35 anos, conforme determina o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6, a linha A da Constituição Federal. E letra D, governador pelo Estado é. Também está errado. André também não poderá concorrer ao cargo de governador, pois a idade mínima exigida para governador, para concorrer ao cargo de governador, é de 30 anos, conforme dispõe o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6, a linha B da Constituição. Próximo. OAB 2014-1. No que concerne às condições de elegibilidade para o cargo de prefeito previstas na Constituição de 1988, assinale a opção correta. Letra A. José, ex-prefeito, que renunciou ao cargo 120 dias antes da eleição, poderá candidatar-se à reeleição ao cargo de prefeito. Letra A está incorreta. Somente se o prefeito quisesse se candidatar a outros cargos é que haveria necessidade de renúncia prévia. De acordo com o parágrafo 6º do artigo 14 da Constituição, para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. A candidatura à reeleição é admitida sem prévia renúncia. O artigo 14, parágrafo 5º da Constituição, determina que o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Letra B. João, brasileiro, solteiro, 22 anos, poderá candidatar-se pela primeira vez ao cargo de prefeito. Letra B. Correta. A idade mínima é uma das condições de elegibilidade. O artigo 14, parágrafo 5º, inciso 6, a linha C da Constituição, determina que para ser deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, o sujeito possua ao menos 21 anos de idade. Portanto, como João possui 22 anos, ele já pode disputar o cargo de prefeito. Letra C. Marcos, brasileiro, 35 anos e analfabeto, poderá candidatar-se ao cargo de prefeito. Errado. O analfabeto, embora possa votar facultativamente, não pode candidatar-se a cargo eletivo. De acordo com o artigo 14, parágrafo 4º da Constituição, são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. E a letra D, Luiz, capitão do Exército com 5 anos de serviço, mas que não pretende e nem irá afastar-se das atividades militares, poderá candidatar-se ao cargo de prefeito. Letra D está incorreta porque o parágrafo 8º do artigo 15 da Constituição determina que a elegibilidade do militar alistável, desde que atenda a algumas condições, por exemplo, se contar menos de 10 anos de serviço, afaste-se da atividade. Dessa forma, como Luiz não pretende e não vai se afastar das atividades militares, ele não pode candidatar-se ao cargo de prefeito. Próxima. OAB 2013-3. João, 29 anos de idade, brasileiro naturalizado desde 1992, decidiu se candidatar nas eleições de 2010 ao cargo de deputado federal em determinado ente federativo. Eleito e, após ter tomado posse, foi escolhido para presidir a Câmara dos Deputados. Com base na hipótese acima,
assinale a afirmativa correta. Letra A. João não poderia ter se candidatado ao cargo de deputado federal, uma vez que esse é um cargo privativo de brasileiro nato. Letra A. Incorreta. O cargo de deputado federal não é privativo de brasileiro nato. Apenas para presidir a Câmara dos Deputados é que a Constituição exige, em seu artigo 12, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição Federal, que o sujeito seja brasileiro nato. Letra B. João não poderia ser deputado federal, mas poderia ingressar na carreira diplomática, em que não é exigido o requisito de ser brasileiro nato. Letra B. Incorreta. Ao contrário, João poderia ter se candidatado ao cargo de deputado federal, mas não poderia ingressar na carreira diplomática. De acordo com o artigo 12, parágrafo 3º, inciso 5 da Constituição, o cargo da carreira diplomática é privativo de brasileiro nato. Letra C. João poderia ter se candidatado ao cargo de deputado federal, bem como ser eleito. Entretanto, não poderia ter sido escolhido presidente da Câmara dos Deputados, eis que esse cargo deve ser exercido por brasileiro nato. Alternativa C é a alternativa correta. De fato, João poderia ter se candidatado ao cargo de deputado federal, pois, além de ser brasileiro, possui a idade mínima exigida para o cargo, que é a idade de 21 anos. É o que a gente encontra lá no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6, a linha C da Constituição. E letra D. João não poderia ter se candidatado ao cargo de deputado federal, mas poderia ter se candidatado ao cargo de senador da República, mesmo sendo brasileiro naturalizado. Letra D, incorreta. Como a gente mencionou, João poderia ter se candidatado ao cargo de deputado federal, mas não poderia ter se candidatado ao cargo de senador da República, pois não possui a idade mínima exigida para o cargo, que é 35 anos, e ele tem 29 anos. A condição de ser naturalizado não impede a candidatura ao cargo de senador. Apenas para presidir o Senado Federal é que há necessidade do sujeito ser brasileiro nato, conforme está disposto no artigo 12, parágrafo 3º, inciso 3 da nossa Constituição. Próxima. OAB 2013-1. Apesar da existência de vários partidos políticos, por força de questões regionais, conjunturais e do vínculo da fidelidade partidária, é comum a cada ano o surgimento de novas agremiações no cenário federal. Quanto ao funcionamento dos partidos políticos, à luz das normas constitucionais, assinale a afirmativa correta. Letra A. Podem receber recursos financeiros de governo estrangeiro. Letra A. Errado. De acordo com o artigo 17, inciso 2 da Constituição, os partidos políticos não podem receber recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes. Letra B. Devem prestar as contas partidárias perante Conselho Especial. Letra B. Errado. Os partidos políticos, conforme dispõe o artigo 17, inciso 3 da Constituição Federal, prestam contas à Justiça Eleitoral. Letra C. Podem ter caráter regional, representando pelo menos duas regiões. Errado. O artigo 17, inciso 1 da Constituição, determina que os partidos têm um caráter nacional. E letra D. Tem acesso gratuito ao rádio e à televisão nos limites legais. De fato, na época em que a questão foi elaborada, ela estava correta,
Porém, nós tivemos uma emenda, a Emenda Constitucional 97 do ano de 2017. E essa emenda, ela alterou o parágrafo 3º do artigo 17 da nossa Constituição. A regra atual é a de que somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que, alternativamente, obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas. Ou, no segundo caso, tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Também vale lembrar que o artigo 3º da Emenda 97 de 2017 determina essa regra que vai ser aplicada a partir das eleições de 2030. Até lá, devem ser observadas as normas de transição previstas no parágrafo único do dispositivo que eu mencionei. Então, dessa forma, não existe alternativa correta nessa questão. Bem, eu espero que você tenha gostado dessa nossa aula de hoje. Mais questões de direito constitucional comentadas, provas da OAB. Na próxima aula, nós vamos tratar de organização do Estado. E se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão, deixe aqui embaixo nos comentários e eu vou ter o maior prazer em responder. Qualquer assunto que você deseje também ver abordado aqui no canal, basta você pedir e a gente prepara uma aula especial. Falou, gente. Obrigado. Até a próxima. Tchau.